Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin fechou o dia de ontem, a vela mensal de julho, com rejeição de fundos e aceleração muito forte. Fechamos com praticamente um martelo de força compradora. Sim, este é um padrão, um indicador, uma vela que nos leva a considerar que a maior probabilidade é sim a aceleração, continuidade de alta para os próximos meses. Foi isso que a gente viu no vídeo de ontem. Eu detalhei e mostrei para você exatamente o que aconteceu as últimas vezes que a gente teve este tipo de candle. Mas por que então a gente está caindo? Será que este foi um movimento falso? Será que os ursos têm de fato razão? Será que a gente vai buscar 40 mil? 30, 12? Será que o sonho acabou? Será que as altcoins vão a zero? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Tudo com base no gráfico, sem qualquer viés. Eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo e te apresentar quais são as oportunidades que você tem neste exato momento. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Peço antes, como de praxe, que você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise do zero. Amanhã a gente vai fazer um compilado com vários ativos e vai te apresentar esse compilado. Mas, para que a gente analise vários ativos que você deseja, eu peço, deixe nos comentários exatamente os ativos que você quer que eu avalie. Hoje a gente vai fazer uma análise de alguns ativos-chave, sim, que eu sei que muita gente está investindo e está preocupada. Então, vamos começar do Bitcoin. Sentimento macro, tranquilo, maravilhoso, movimento, perfeito. Então por que a gente está despencando? Oh meu Deus do céu! Eu achei que a gente ia a 100 mil dólares, eu achei que a gente tinha, sim, um movimento extremamente agressivo, que a orelhada do candidato Donald Trump ia nos levar à lua, e eu comprei tudo aqui, é o que muitos podem estar falando. Quem deu all-in aqui deve estar preocupado, e realmente é o mesmo tipo de pessoa que está aqui preocupado com esse movimento, que estava aqui vendendo tudo. A maioria das pessoas vende fundo e compra topo. Vende fundo e compra topo. Repita, vende fundo e compra topo. Se este é você, você tem que mudar isto, porque não tem como ganhar dinheiro vendendo fundo e comprando topo. Aqui muita gente gritava 40 mil, 30 mil, 12 mil. Aqui muita gente gritava 100 mil direto. Esse é o problema. 100 mil direto. Vamos aos 100 mil. Agora vai romper, já era, não tem correção, não tem oportunidade, não tem gap, esquece. Agora é lua, abri um long com alavancagem vezes 100 e vou ficar rico. E agora está desesperado se não foi liquidado. É isso que acontece. Quando a gente se movimenta por emoção. É normal que a gente tenha a parte de euforia e medo. Eu sei que muita gente está começando a ficar com medo. E se a gente cair, vai ficar pior. Se a gente tiver uma movimentação saudável, e eu já vou te mostrar por quê, vai ficar pior. E muita gente vai ficar inclinada em, cara, eu vou sair fora, esse negócio não é para mim, isso é loucura. Eu tô rico, tô pobre, eu tô com euforia, eu tô morrendo de medo. Isso não é para mim. E é por isso que mais de 90% das pessoas, e eu não estou nem falando de trade, mais de 90% das pessoas perdem dinheiro, porque justamente você vai por medo e ganância, medo e ganância, medo e ganância. Não é à toa que a gente tem um indicador de medo e ganância. E a gente tem algo que é contraintuitivo. Quando todo mundo está achando que vai ficar rico, é o melhor momento de você ou vender ou não fazer nada. Se você está olhando para o longo prazo, obviamente você não vai comprar aqui. Você nunca compra ganância. Você vai comprar medo. E você vai comprar medo. O que a gente veio falando nos últimos dias? A gente veio traçando planos. Eu vim mostrando para você planos. Olha, esteja pronto para uma confirmação de rompimento
e aí um teste, ou uma correção, para aí sim você se expor, para aí sim você considerar uma movimentação de compra e até um trade. Por que eu sempre trago pelo menos duas opções? Porque o mercado sempre tem duas opções, pelo menos. A gente vai cair, a gente vai subir. No micro pode acontecer isso ou isso. Ah, mas pode cair ou subir? Tenta fazer isso. Tenta, de fato, adivinhar o que o mercado vai fazer. É o que muitos fazem. Não, porque agora o mercado vai subir. A orelhada do candidato republicano vai levar a lua. Cadê a lua? Ah, não, aqui vai a 40. Cadê o 40? Vai voltar, e eu tô te informando. Como eu alertei nos últimos dias, eu vou te fazer mais um alerta. Como eu alertei sobre este padrão gráfico, eu quero te alertar o seguinte. Fez 2 semanas que eu tô gritando e falando, se a gente começar a corrigir, não cai em narrativa. Não cai em narrativa. Não cai em narrativa de urso. Por quê? Porque a maior probabilidade é uma formação de uma base de preço. A maior probabilidade é um fundo ascendente. A maior probabilidade é justamente a gente não conseguir romper os topos. Eu falo isso porque eu tô vendo todo mundo com euforia ou medo. Não, a gente tem uma série de indicadores que a gente avalia e um deles é o indicador de medo e ganância. Mas existem vários indicadores gráficos claros. E agora a gente começa uma correção depois de uma cunha ascendente, que é um padrão que normalmente rompe para baixo, romper para baixo. Este é o cenário que a gente está vendo agora. E olha só, a gente tem Fibonacci, fundo, topo. A gente está agora levemente abaixo da faixa de 38,2. Levemente abaixo. Vou repetir, levemente abaixo. Sabe o que isso aqui é? É uma correção saudável. Correção saudável. Se a gente cair para 61.745, saudável. 59.800, saudável. 59.300, saudável. Sim, nos manteremos em uma movimentação totalmente saudável. E o que a gente tem aqui? Potencial de ombro, cabeça e ombro. Quantas vezes a gente falou sobre este potencial? Várias. E aqui, o que a gente tem aqui? Rompimento da cunha e a gente está neste momento formando uma base de preço semanal. Ainda é preliminar, porque a gente está na faixa superior, mas a gente já começa a printar aqui um movimento de RSI extremo, abaixo de 30, sobrevenda, mas que pode me levar ainda à faixa mais extrema, 60.300. E se eu buscar um semanal extremo, a gente está falando de uma faixa também de 60 mil dólares. Então a gente começa a ventilar que sim, a gente tem confluências. Preste muita atenção. Fibonacci, RSI, ou seja, o RSI bem extremo no semanal, chegando na sobrevenda do RSI, que é o índice de força relativa de 12 horas, 60. E a gente tem também a média de 200 dias, que começará a subir conforme o mercado cai, formando ombro, cabeça, ombro e, quiçá, lembre-se, quiçá, esse cara aqui, ele ainda está nos assombrando. Eu falei no começo do mês de julho, tem um gap aqui, não pode ser ignorado. Teve gente que falou, gaps não são fechados, só vai fechar no bear market do próximo ciclo. Tá aí, ó. Eu não tô aqui para falar, hahaha, eu acertei, porque eu não acertei absolutamente nada, eu não tenho este ego, mas eu sempre vou respeitar o mercado da seguinte forma. Se uma coisa acontece
96, 97, 98 vezes de 100, então se a cada 100 vezes aquilo acontece 90 vezes, eu já estou falando de uma probabilidade muito alta. Se aquilo acontece 9 de 10 vezes, eu tenho que considerar aquilo. Eu não posso ficar de olhos vendados quando aquilo está acontecendo e pode se repetir. Então o que a gente tem que olhar aqui? Eu tenho que olhar aqui com muito carinho para a correção. Se ela está acontecendo, mais uma vez eu volto aqui, ela está acontecendo para formar uma base de preço. Agora, se começar a perder aqui, 57, 55, se começar a perder isso aqui, ó, eu vou te mostrar passo a passo. Se a gente começar a perder e começar a ficar mais extremo do que 53, aí tudo bem. Aí a gente vai conversar de um cenário mais pessimista. Mas no momento atual, todo mundo que está com medo que não se justifica. Por quê, Luan? Como que eu não posso estar com medo? Você não pode estar com medo em uma correção. Porque esta é uma correção. E a gente vem falando dessas confluências 2 semanas e meia. Todo vídeo eu bato na mesma tecla. Então, se você comprou aqui, você cometeu um erro. Você foi em uma narrativa cega, não aguardou um rompimento. Rompimento, teste. Agora, simplesmente porque a gente está corrigindo. Vamos lá. 10% você vira totalmente urso? Você vai acreditar realmente que o mercado vai cair? Vai fazer isso aqui? Depois disso aqui? Olha só as probabilidades. A gente tem 9 vezes em que o mensal formou um padrão como este e a gente teve alta. As 9 vezes em que a gente formou esse padrão, a gente teve alta nos meses seguintes. A gente tem aqui o quê? Formação em potencial de base de preço semanal extrema. A primeira vez que a gente encosta e forma a base de preço semanal extrema é um gatilho muito forte de sustentação. Temos também correção com Golden Pocket, sustentando a média de 200, ombro, cabeça, ombro. Mais probabilidade. A gente tem sim uma sustentação em uma eventual movimentação para fechar o gap. Isso aqui é mais uma confluência. A gente tem uma movimentação em potencial aqui, ó. Eu não sei se eu falei 5 vezes já, mas eu tenho que falar. É muito forte. Isso quer dizer que o mercado vai subir? Não. Mas isso nos mostra que existe uma confluência, uma faixa de sustentação muito grande justamente nesta área. Então, aqui é, na minha humilde opinião, do ponto de vista do risco e do retorno, uma faixa de buy zone. Ah, mas tudo bem, o Bitcoin é maravilhoso, mas as altcoins, o que está acontecendo com as altcoins? Nada que não tenha sido considerado aqui. E eu te mostrei o quê? As altcoins tiveram um rompimento, certo? Rompimento do padrão de baixa, aceleraram, testaram, rejeitaram. E qualquer correção que a gente venha a ter no Bitcoin pode nos levar também para uma correção na faixa das altcoins, no total 3, para formar o bom e velho ombro, cabeça, ombro. Veja o que você tem que considerar como base quando a gente começa a ver uma movimentação de alta que pode se tornar insustentável. O bom e velho Fibonacci é uma ferramenta espetacular. Traço Fibonacci e a gente tem o quê? Olha só, a gente tem uma faixa de retração em que a gente está agora perdendo 38,2 de Fibo, 604 bilhões. Nosso próximo alvo é 586 e se a gente chegar a 567, a gente vai, sim, ter uma aproximação muito grande disso daqui.
Então, a gente tem no Total 3 também uma correção. Não vejo qualquer movimento de baixa, inclusive por termos aqui um mensal com este nível de rejeição. Olha o nível de rejeição. Olha o que aconteceu aqui. Aqui foi o movimento mensal antes de uma aceleração muito grande no Total 3, ou seja, nas altcoins. A gente tem um movimento muito parecido. Muito parecido, tá aqui. Então a gente tem diante de nós um movimento corretivo. Estamos corrigindo. Maravilha? Para testar, inclusive, com o potencial de formar o bom e velho ombro, cabeça, ombro inverso. Bom e velho ombro, cabeça, ombro inverso. E um detalhe extremamente importante, medo e ganância. A gente já chegou numa faixa neutra. Você acha mesmo que com esta queda do dia de hoje, a gente já não vai ser catapultado para a área de medo? Eu acredito que sim. A gente vai ver, sim, um medo extremo chegando no mercado. Só que, se você não tiver planos prontos e previamente prontos, você não vai conseguir lucrar. Eu quero te mostrar de forma prática aquilo que é apresentado e aquilo que eu faço diariamente. O que é apresentado no meu grupo Prêmio, Grupo do Desafio, e o que eu faço diariamente, principalmente diante de movimentos como este. Toda semana existe um plano de trade. Plano de trade que considera os movimentos. Então, movimento aqui para formar a base de preço e vai abrir uma oportunidade aqui. Um movimento que pode ser um movimento menos provável, mas que vai nos levar a uma aceleração. Então a oportunidade fica pós-correção, rompimento, teste. E quando a gente tem movimentos de correção mais extremos, o que a gente sempre faz? Hoje eu trouxe mais 3 cenários. Dentro dos planos tem 3 cenários. Olha só, aqui você está direto no meu grupo Premium. Eu mostrei o cenário 1. Por que o cenário 1? Sustentação da faixa de 38,2 pode ser sim um movimento para acelerar. Mas esse movimento para acelerar, ele tem que ser confirmado com rompimento. Mas ainda assim, o movimento pode ser este. Poderia ser este. A gente apresentou isso bem cedinho no dia de hoje. O cenário 2 pode acabar se confirmando, que é um movimento que não nos leva a uma aceleração. A gente faz uma bandeira de baixa no gráfico de 15 minutos e vai buscar uma faixa de retração de Fibonacci. Eu fiz compras ontem justamente neste ponto mais crítico aqui. Eu fiz compras, na verdade, na madrugada, né? no final do dia de ontem. Então eu fiz compras de altcoins, mas todo o meu planejamento ele acaba se encontrando com a reação do movimento. Então eu tenho capital e trades são feitos em um cenário mais extremo, porque existe o cenário 1, o cenário 2, e existe o cenário 3, ombro, cabeça, ombro, com tudo exemplificado, tudo detalhado. Qual que é o objetivo? Eu não preciso acertar, entenda isso. Eu não preciso acertar e nem você precisa acertar. Você não precisa adivinhar, o mercado vai subir. Ontem eu vi um comentário no meu YouTube, no vídeo de ontem. Até o final do dia estaremos em 70 mil dólares. Você não pode ter essa certeza, porque você está batendo no mercado, você está desafiando uma soberania. Com certeza vai a 70. Quem achou que com certeza ia a 70, tá como agora? Está como? Como que você está agora que o mercado está em 62.600? Imagina isso. Então qual que é o segredo? É você justamente se preparar. Se prepara. Cenário 1, cenário 2,
cenário 3. Olha só, cenário 3, totalmente desenhado e explicado. Por que que isso é importante? Porque você que está trabalhando, você não tem tempo de ficar olhando o mercado o tempo todo. Você está me assistindo ao invés de assistir às Olimpíadas, eu agradeço muito. Mas você não tem tempo para ficar aqui. E é por isso que você tem que se preparar. É por isso que você tem que estar pronto e consciente de quando isso aqui acontecer, isso aqui, sair de neutro e vir para cá, é que você vai ter as melhores opções. Inclusive vai poder se expor também em trades. Eu sei que muita gente ama a trade, mas trade é timing. Não dá para você ficar fazendo tradezinho o tempo inteiro. Você tem que investir de forma inteligente. Você tem que ter os seus planos de investimento e trade, mas com base, considerando todos os cenários possíveis. Se subir eu vou fazer isso. Se cair eu vou fazer isso. Se ele fizer isso eu vou fazer isso. Se ele fizer isso eu vou fazer isso. Você tem que estar pronto. Se você não estiver pronto, como é que você vai reagir em tempo hábil no mercado, tendo que trabalhar? Porque eu imagino que você não seja um profissional. E aí você tem que trabalhar, não é verdade? Então quem tem que trabalhar de verdade precisa estar pronto. E é justamente o que a gente sempre fala, o que a gente bate muito na tecla, e é justamente a base do meu trabalho no Prêmio Desafio. Eu vou falar o seguinte: você que não tem tempo e quer contar com esse tipo de conteúdo, você pode participar do nosso grupo Prêmio, grupo do Desafio. São 2 grupos fechados, custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito mais barato no plano vitalício. O que a gente entrega? 100%. 100% do que é feito, planejamentos, estratégias, trades, estratégias por trás dos trades. Tem aulas macro, tem planos macro, tem plano de realização que a gente vai colocar assim que o mercado romper o seu topo. Tem plano de acumulação, plano de maximização de compra do Bitcoin usando altcoins. Tem toda uma aula para montar a carteira de altcoins. A gente tem muito conteúdo. Além de contar com o suporte 1 para 1 comigo. Sim, você conta com o suporte 1 para 1 comigo. Então você quer isso tudo? Quer pelo menos saber o que é entregue? Entra no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, é gratuito. É um grupo do Telegram. Você vai nesse grupo gratuito do Telegram, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica no @ e aí sim o chat com o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Considere investir no seu conhecimento, porque ele é importante. Eu acho que eu estou aqui provando para você, de forma totalmente transparente, como é importante você estar preparado. Mais uma vez, a gente não tenta adivinhar. As pessoas às vezes acham, caramba, adivinhou que ia corrigir. Não, a gente não adivinha. Eu não adivinho absolutamente nada. Eu não tenho a bola de cristal, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer no curto prazo. A gente tem, sim, um cenário muito provável que a gente avalia no curto prazo e, obviamente, no macro. No macro é muito mais plausível de você identificar. Mas no curto prazo, o que a gente faz? Braço cruzado, avalia, analisa, considera, coloca os indicadores e aí sim, diante de tal movimentação, você vai reagir. Isso é o mais importante. Agora vamos falar um pouquinho de algumas altcoins. Tem muita gente ficando sem cabelos e daqui a pouco vai estar aparecendo comigo. Vamos lá, Render. Ai meu Deus, Render tá indo pro buraco, Render já era. Pessoal, eu sempre faço questão de bater numa tecla com os integrantes do Prêmio Desafio, que é o seguinte: estuda o projeto antes, porque se você tá comprando por hype, porque você viu em algum lugar ou porque você achou o nome bonito, você não está investindo, você está apostando, você tem que investir. Sabe como que você investe de verdade? Conhecendo a fundo aquilo que você está investindo. Você não compra um terreno sem saber aonde esse terreno está. Você não compra um terreno sem considerar se você vai fazer um estacionamento, uma casa e sem ver o terreno. Você compra apartamento sem ver? Não. Por que você compra
um ativo, um projeto, sem saber o que aquele projeto faz. Tem gente que não faz a menor ideia do que está investindo, o tamanho do projeto, não sabe nem o setor. Gente, isso é básico. Se você não está fazendo isso, eu te garanto que você vai perder dinheiro. Te garanto que você vai perder dinheiro. Não interessa. Sabe por que você vai perder dinheiro? Porque você vai comprar, obviamente, como sempre. E tem um monte de meme coin, e tem uma meme coin que todo mundo fica me pedindo o tempo inteiro, que é Dog to the Moon, e agora tá Dog to the Floor. Tá? Então tá indo pra lona e um monte de gente desesperada. Por quê? Porque colocou todas as economias em uma meme coin. Então, não adianta cobrar um cara que fez um estardalhaço por conta desse projeto. Você é adulto, você tem que estudar. E é exatamente o que eu sempre falo em todos os projetos. Eu não estou falando de um projeto ou outro projeto, não estou falando que o Dog to the Moon não vai subir, eu não tô falando nada disso. Estou sendo extremamente prático em te alertar. Estuda o projeto antes, porque se você não sabe onde você está enfiando o seu dinheiro, você vê isso daqui, vamos lá, você vê isso daqui, e aí você vende. E aí você não faz a menor ideia do que é análise gráfica, você não faz a menor ideia do que está acontecendo, você não sabe por que um ativo simplesmente sumiu da sua corretora. A Binance, a Bybit, a Mexico, todas as corretoras enviaram e-mail e teve um pop-up e um informe dentro da corretora. Sabe a quantidade de pessoas que ficou desesperada porque os ativos tinham sumido? Gente, isso aí é básico. E, nossa, que cara rude, que fica enchendo o saco, tô assistindo o vídeo dele pra ter informação, ele tá aqui me cobrando como se fosse meu pai. Eu tô te dando um alerta e te trazendo pra realidade. Muita gente fica te vendendo sonho. Vamos pra lua, vamos pra lua, vamos pra lua. E a gente, sim, vai pra lua em determinados projetos. Sim, em um longo prazo. Sim, dá pra ganhar muito dinheiro. Mas se você investir que nem um amador, você vai ter os resultados de um amador, que é perda. Perder no final. Você vai acabar amargando com um prejuízo, como a grande maioria. Então eu gasto bastante energia, saiba disso, para sempre te entregar um conteúdo que te coloque à frente dos outros. No mercado financeiro não é todo mundo que vai ganhar dinheiro. Mas se você estiver bem preparado e souber o que está fazendo, dominar a análise gráfica e dominar o projeto, ou seja, eu vou investir em render. O que esse cara faz? Google. No Google tem tudo. Tem todas as informações. Você vai no CoinMarketCap, você entra no site, você verifica o tamanho do market cap, você busca entender, mas eu não entendo inglês, vai no tradutor, tem tradução simultânea automática no próprio Google. Então assim, você tem as informações, você quer ganhar dinheiro? Ou você quer contar vantagem para os seus amigos? Ou você quer contar vantagem para sua esposa e falar que você fez um ótimo investimento? Na sorte. Porque no final você vai quebrar a cara. O que é investimento de verdade? Você vai pegar este cabra aqui, você vai pegar a render, e aí sim você vai analisar. Será que faz sentido? O que render faz? Que setor é render? Falaram que é DePIN. O que é DePIN? Falaram que é um alfa. O que é um alfa? Agora a parte gráfica. Gostei do projeto, entendi o que faz, maravilha. Agora você vai para o gráfico. Aqui eu só consigo te entregar a parte gráfica. Obviamente, nos nossos grupos a gente consegue ser muito mais enfático. Mas, depois que você estuda o projeto por completo, é que você vai para o gráfico. E aí você vai olhar o gráfico. Peraí, o que render fez? Render teve uma tendência de alta. Maravilha, começou uma correção. O que está acontecendo para o mercado corrigir? Por que render está tendo uma correção tão grande? O Bitcoin está corrigindo? Tudo bem, o Bitcoin está corrigindo, render está tendo uma correção maior. O que aconteceu? Foi o swap. Esse swap, o que é o swap? O que é essa conversão da rede Ethereum para a rede Solana? Colocar numa rede mais rápida é bom ou é ruim para o ativo? É bom? Entendi. Então esta movimentação pode ser uma movimentação que não é tão interessante de baixa, pode ser uma oportunidade. E aí você começa a fazer as suas considerações. Aqui eu vou te entregar uma avaliação pontual gráfica, que já ajuda muito. Mas, gente,
Ninguém fica rico só com um gráfico também. Você tem que saber o que você está investindo e entender ciclo de mercado, longo prazo. Se você está comprando para ficar rico amanhã, cara, esquece. Vai jogar aqueles joguinhos lá, tá? Que você tem mais chances de ganhar dinheiro. Porque aqui é investimento de verdade, coisa séria. Bom, já dei o meu sermão aqui. Não queria fazer isso, mas muitas vezes eu tenho que ser extremamente enfático para as pessoas entenderem que é coisa séria. A gente está trabalhando com o sonho das pessoas. A gente está trabalhando com muita gente colocando o dinheiro da vida. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que colocou 300 mil reais em porcaria. E agora está desesperado porque o mercado está corrigindo. Colocou em muitas meme coins e muitas meme coins estão corrigindo e não sabia. Então, assim, é importante você estar preparado. Se você chegou agora, vai com muita calma, vai aos pouquinhos, vai evoluindo, vai buscando conhecimento. Pô, Luan, mas você está falando de conhecimento para você vender o seu peixe. Eu vendo o meu peixe. Eu não sou enrolão quanto a isso. Mas você não precisa comprar nada, meu. Tem muito conteúdo na internet, muito conteúdo bacana. Só que você quer ter atalho, você tem que ir para pessoas que já estão há muito tempo no mercado e sabem o que estão fazendo. Eu estou todo dia aqui, mostrando para você exatamente o que eu estou fazendo, pelo menos trazendo os alertas para que você entenda pelo menos o que pode ser feito. Bom, vou parar de falar porque eu estou falando muito. O que acontece com o render em muitos ativos? A gente está vendo uma movimentação de baixa em uma cunha descendente. Cunhas descendentes são padrões que perdem os fundos sem continuidade. Perdeu fundo sem continuidade, fundo sem continuidade, está perdendo fundo sem continuidade. Está numa área de suporte e resistência. Olha aqui, ó. Está testando aqui. Isso impede que ele caia mais? Não. Mas, do ponto de vista do risco e retorno, a gente tem sim uma faixa interessante, competitiva de compra. E se a gente está considerando que o mercado está em uma correção e vai fazer isso, e você tem que ter sempre uma avaliação com base no Bitcoin, se você está vendo isso, você pode, obviamente, se aproveitar de um fundo ascendente, porque isso aqui é um fundo ascendente. Ah, Luan, mas a gente perdeu a linha de tendência de baixa aqui. A gente não perdeu várias linhas de tendência de baixa, inclusive a gente não perdeu aqui no Bitcoin média de 200 e por aí vai. Você tem que ter uma perda confirmada. Então a gente teria que ter uma perda confirmada com perda dos suportes mais importantes para considerar que render teria uma queda inicialmente para 3,40 e 2,94 até áreas inferiores. Então você precisa de confirmação de queda. Então a gente tem um rompimento, precisaria fechar abaixo na próxima semana para que aí sim a gente tivesse a confirmação. Já pensou se a gente tem justamente o movimento contrário? Quem não sabe o que render faz pode ficar de fora. É isso, ponto. Só que você tem aqui uma cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. O que era isso aqui? Cunha ascendente, padrão que normalmente rompe para baixo. E por aí vai. A gente sempre tem que considerar, sim, figuras gráficas. E, obviamente, vamos lá puxar um Fibonacci. A gente está numa faixa de Golden Pocket, faixa de ouro, tá? Entre 618 e 786, considerando o último fundo ascendente mais claro. Então a gente teve toda essa movimentação e a gente está numa faixa de correção saudável que historicamente nos traz, sim, uma área de buy zone interessante. Então a gente tem algumas confluências que, na minha humilde opinião, podem colocar, e aí você vai ter que avaliar, render em uma faixa de buy zone interessante. Temos também Pendle. Pendle que está sofrendo da mesma forma que os outros ativos em uma queda. Ah, meu Deus, é queda em Pendle. A gente está vendo o Pendle voltar para o seu suporte. Deixa eu puxar aqui. Para o seu suporte. Oh, meu Deus, Pendle vai a zero. A gente tem aqui um canal de baixa, padrão de rompimento para cima, mais comum, e também com um
rompimento da linha de tendência de alta. Oh meu Deus, isso será uma armadilha ou uma movimentação de baixa mais extrema? Você pode avaliar a perda e o medo extremo nesta faixa com uma rejeição posterior e aí sim uma continuidade de alta, ou simplesmente você pode aguardar. Eu enxergo que também a gente tem uma faixa competitiva de buy zone para Pendle. Falando em outros projetos, a AVE. A gente está falando de AVE bastante e olha isso daqui, incrível, inacreditável, mensal, olha como o mensal fechou com rejeição. A AVE, qualquer rejeição em AVE vai abrir uma oportunidade e eu já te falo logo de cara, eu vou aproveitar. Por quê? Depois de um fechamento mensal como este, fica muito difícil desconfiar de uma movimentação contínua de alta. Isso é a maior probabilidade. Não vai colocar 100% do seu capital, achar que é garantido, blá, 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 blá. Vamos focar sempre na tomada de decisão com base. Mas, olha o mensal, rejeição, super rejeição com martelo de força. Isso aqui é importante e pode nos levar, sim, a mais valorizações. Então, eu, pessoalmente, qualquer correção em AVE vai me colocar em uma tomada de investimento e trade. Outro cara que estava muito forte, fechou o mensal com muita força de alta e começa a corrigir numa faixa bem interessante. Arweave, correção chegando perto da faixa de 618. A gente falou sobre essa área e pode ser uma oportunidade. Solana, vamos para Solana. Mais um ativo que fechou, vamos lá, mensal, olha isso. Isso aqui te parece bearish? Para mim não me parece. Correção, a gente começa uma correção no semanal e começa a se aproximar da faixa de 618. Já estamos próximos de 157, 148 começa a ser também interessante. Então a gente começa a escalar áreas bem interessantes. Vários ativos estão entrando em uma área bacana de buy zone. Eu vou aproveitar, eu vou seguir os meus planos, eu vou seguir justamente considerando todos os cenários, sem tentar acertar, de fato, cravar uma movimentação. Eu sempre vou me colocar em um ponto de este é um movimento plausível, este é um movimento mais provável, este é um movimento menos provável, vou agir desta forma. É desta forma que você deve investir, porque é desta forma que você vai lucrar de verdade. A gente segue no cenário bullish, totalmente. Mas a diferença de quem vai ganhar muito dinheiro e quem vai perder muito dinheiro está na tomada de decisão com base em algo real, não apenas no sentimento do mercado. Não se deixe levar pelas narrativas. Invista no seu conhecimento, invista em você, lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.